Em nome do povo do município de Ubá, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta primeira reunião extraordinária do dia 28 de setembro de 2017. Solicito do senhor secretário que proceda, por gentileza, a chamada nominal dos senhores vereadores. Alexandre de Barro Mendes. Presente. Antero Gomes de Aguiar. Presente. Darcy Pires da Silva. Presente. Edei Pacheco da Costa. Presente. Gilson Fazola Figueira. Presente. Jane Cristina Lacerda Pinto. Presente. Jorge Custódio Gervásio. Joseli Anísio Pinto. Presente. José Roberto Reis Figueira. Presente. Luiz Carlos Teixeira Ribeiro. Rosângela Alfenas de Andrade. Presente. Vamos passar para a ordem do dia. Discussão e votação única da seguinte matéria: veto parcial aposto pelo prefeito de Ubá ao projeto de lei 033/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Ubá para o exercício de 2018 e da outras providências. Presente veto se encontra com vista com a vereadora Jane Cristina Lacerda Pinto. Com a palavra, vereadora. Bom dia a todos. Bom dia aos vereadores, aos servidores públicos. Foi dito na imprensa que eu pedi essa vista para evitar um debate. Mas, quando eu entrei aqui no plenário, eu já sabia a opinião da unanimidade da votação. Por isso eu pedi a vista, porque, na realidade, a única coisa que eu quero é que realmente se debate o assunto por mais tempo, porque é uma matéria muito relevante, que diz respeito, né, à dignidade do trabalhador, do servidor público. E também diz respeito a toda a população baense, porque isso interfere diretamente na nossa economia interna. Bom, o primeiro veto, a primeira emenda, ela fala sobre a educação infantil dos adolescentes e do plano de carreira. Seria a meta 1, a meta 9 e a meta 18. Bom, eu poderia falar com as minhas palavras o que eu acho a respeito dessa matéria, mas eu preferi distribuir um ofício encaminhado a essa Casa de Leis e um ofício encaminhado ao Poder Executivo do Ministério Público. Eu quero ler esse ofício porque eu quero frisar, né, os termos utilizados pelo Ministério Público para se dirigir à questão. O seu ofício fala sobre o dever do Poder Executivo Municipal de prever os recursos necessários em seu respectivo projeto de lei e de diretrizes orçamentárias, o projeto de lei orçamentária anual para o ano de 2018, bem como no projeto do Plano Plurianual que vigerá por 4 anos, 2018 a 2021, para assegurar os objetivos estabelecidos no Plano Nacional de Educação, PNE, Lei Federal, número 13.005/2014, especialmente no que diz respeito às metas 1, 9 e 18 do PNE. Além de legislar, é papel decisivo
e irrenunciável da Câmara de Vereadores de fiscalizar sobre a atuação do Executivo para que ele cumpra o dever de ofertar a educação básica obrigatória e gratuita nos moldes como determinam no artigo 206, 5º e 8º da Constituição de 1988. Eis porque a inclusão dos recursos necessários nas leis orçamentárias para assegurar a universalização da educação infantil pré-escolar, meta 1. A elevação da alfabetização da população acima de 15 anos para 93,5%, meta 9. E a existência do plano de carreira para os profissionais da educação básica, que devem corresponder a, no mínimo, 90% de efetivos. No caso dos professores, meta 18. É obrigação, não só do chefe do Executivo, como também do Poder Legislativo. Cumpre lembrar que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e não a aplicação das mínimas constitucionais no ensino implicam a rejeição de contas, conforme pacífica jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Eu quero frisar a palavra dever, a palavra obrigação. E eu quero dizer aos meus caros colegas vereadores que, apesar de ouvir hoje que não é relevante a opinião do Ministério Público, a determinação, eu quero dizer que eu não me responsabilizo e não vou ser responsabilizada por hoje não votar por derrubar esse veto. Então, eu comunico que, juntamente com servidores públicos, eu vou representar no Ministério Público uma denúncia contra o Poder Executivo e contra o Poder Legislativo. Especificamente na vara de infância e juvenil, com o doutor Bruno Guerra, conforme me foi orientado pela promotora doutora Tereza Raquel. Quanto à segunda emenda, que diz respeito a terceirizações, contratações por excepcional interesse público, MEI, JP, nós não somos contra a terceirização, nós somos contra o excesso de terceirizações. Porque isso está custando mais caro para o município. Eu ouvi aqui hoje que não tem dinheiro para fazer concursos, mas tem dinheiro para pagar 40%, 50% a mais as terceirizações. E o que é pior, a maioria das empresas, elas não são de UBA. Esse dinheiro não fica, esse aumento, esse acréscimo de 40%, ele não vai para o bolso do terceirizado, do trabalhador. A maioria ganha salário mínimo. A maioria ganha salário mínimo. Esse dinheiro ele acaba indo embora da nossa cidade, o que atinge, inclusive, a nossa economia interna. E a prova disso é porque nós tivemos aqui uma reunião onde o controlador da prefeitura, que está gravado em áudio, que afirma que as terceirizações são mais caras para o município. Se quiserem, a gente pode estar passando esse áudio aí para frente, ou entregando como prova que realmente as terceirizações são mais caras. Então, se nós podemos pagar mais caras as terceirizações, por que não podemos ter despesa com os concursos? Bom, o que eu quero também frisar, que, por exemplo, até então, nós já temos um gasto de 14.333.000 de terceirizações.
sendo que nós poderíamos estar gastando cerca de 8 milhões, 7 milhões. Nós poderíamos ter uma economia de 6 a 7 milhões, isto mensalmente. Além de ser mais cara, as terceirizações, não é o trabalhador que geralmente recebe esse salário, né, ou esse gasto a mais. São as empresas que geralmente são de fora. E em 90% apresenta dívidas trabalhistas, que deixam exaustos os trabalhadores até que tudo seja resolvido. Nós temos exemplo, a Utopia, né? O trabalhador recebe o salário em insegurança e humilhação de ser considerado um trabalhador de segunda classe e estresse de ter que ir à justiça trabalhista. Não há contribuição para o BAPREV, quanto mais recursos o BAPREV, a alegação é que ela não possui o regime solidário de repartição, e sim de capitalização. Mas eu não sou uma técnica, não, mas eu fui empresária durante muitos anos e eu não entendo essa matemática. Porque se o regime é de capitalização, quanto mais recursos se tiver, mais taxas elevadas no mercado, ela vai conseguir para ainda capitalizar ainda mais ao BAPREV. Aonde não se põe e tira, a tendência é acabar. Então, eu acredito sim, que acabar com os concursos, né, descapitaliza sim ao BAPREV. Mas a questão não é só o BAPREV. Isso é apenas um item dos vários outros problemas que a gente vai encontrar com as terceirizações. Uma delas é a moralidade. Eu preparei aqui, porque segundo a Constituição, artigo 37, a investidura em cargos ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, ressalvando os cargos comissionários. O legislador, ele foi atento em incluir tal investidura por meio de concurso público, para garantir os princípios fundamentais da administração, que são a eficiência, a moralidade e a impessoalidade. E vamos convir que, se continuar a terceirização como pretende a atual administração, não haverá impessoalidade, pois o cenário dará brechas para acordos políticos, nepotismo, cabide de empregos, moedas de troca. Eu não vou mentir para vocês. Quando eu entrei nessa casa de leis, cheguei aqui sem nenhuma experiência, me foi passado um papel, me disseram, dá 3 nomes para ocupar algum cargo. E eu dei, achei, poxa, eu estou ganhando um prêmio. Um prêmio, ganhei, não, eu estou ganhando um prêmio. Não durou 4 dias. Aquele papel virou pó. Por quê? Porque eu entrei com uma ação contra o estacionamento rotativo e não era de interesse público. Vereadora, vamos manter no assunto, por favor. Presidente. Então, eu quero dizer que esse é um item também muito importante. Isso aí, para mim, é o início para brechas, para corrupção. É sem falar que nós estamos degradando o servidor público, os nossos trabalhadores. E há de ressaltar também que o município vem contratando professores na rede municipal de ensino por excepcional interesse público, em vez de realizar concurso. O excepcional interesse público. Teria que ser uma coisa provisória, mas já vem há décadas. Vem há décadas reiterando essas contratações. E que dignidade, e que segurança esses professores que fazem parte das nossas vidas, que nos ajudam a educar os nossos filhos, que segurança, que direito nós estamos lutando para eles, que direito eles têm? De insegurança?
Se contrata durante 5 meses, se despede no mês de férias, aí eles vão vender salgado, fazer pipoca, fazer chup-chup, crochê, para poder se manter, depois eles retornam, ficam mais 5 meses. E o pior, quando as nossas professoras engravidam, existem relatos de que a maioria, sim, tem garantido na Constituição 5 meses, mas logo após são mandados embora. Isso é um absurdo. Este excepcional, ele deveria existir uma única vez, para que a administração tenha o tempo necessário apenas para realizar um concurso e não reiterar contratações obscuras ao longo dos anos. Até essas práticas poderiam ser evitadas se as diretrizes inclinassem nesse sentido. O que nós estamos querendo é colocar isso em debate, sentar secretários, servidores, para que possamos traçar metas para resolver o problema. Então, a emenda aprovada pede apenas que o prefeito reavalie, estude nas questões em conjunto com secretários da Associação de Servidores. É apenas uma diretriz, gente. Rejeitando o veto, haverá tempo para discussão, que, aliás, o Ministério, por ter recebido numerosas denúncias sobre terceirização, excepcional interesse público, de que de excepcional não existe nada, MEI, bom, como diz o Tiririca, pior não fica, e ficou. Ficou, porque o problema era para a educação, transborda também para a Secretaria de Desenvolvimento Social, criando-se o MEI. O MEI, a pessoa abre uma firma para prestar serviços para a prefeitura, sem vínculo nenhum trabalhista. Esse funcionário, que na realidade é um funcionário que virou empresário, né, pela necessidade, porque hoje as coisas estão tão ruins que a população está aceitando qualquer coisa. Ele não tem direito nenhum garantido. Ele não tem auxílio maternidade, ele não tem auxílio doença, ele não tem seguro-desemprego. Então, eu me lembrei que há um tempo atrás, eu vi aqui no plenário uma reunião das prefeituras locais com a doutora Tereza Raquel, e fiquei ali tentando escutar, atrás da porta, e descobri que ela estava falando de concurso público. Então, eu me dirigi até o Ministério Público e pedi uma vista do processo que está aqui comigo, aonde o Ministério Público determina, entendeu, os concursos públicos unificados entre os municípios. Então, esse assunto não termina aqui. Esse assunto, ele não encerra aqui. E seria mais prudente que a prefeitura, sim, colocasse na lei de diretrizes, e principalmente no plano plurianual, recursos para concurso. Porque já é uma determinação, o processo está aqui comigo, do Ministério Público. Inclusive, já tem a banca que vai realizar o concurso, já foi determinado. Eu gostaria de lembrar os vereadores qual é a nossa função. A nossa função é legislar, é fiscalizar o executivo para que a gente possa conseguir uma sociedade mais justa e humana. E o caminho da terceirização, da contratação por falso interesse público, por MEI ou PJ, significa exploração e não garantia de sociedade mais justa e humana. Reduzir o Estado, o serviço público, é reduzir a garantia de que o cidadão tenha seus direitos estabelecidos. Isso aumenta a pobreza e, logicamente, a violência e atinge também o mercado interno, o comércio e a própria arrecadação do município. Eu acho que nós, vereadores, temos o dever de repensar e de relevar. E hoje, eu gostaria de pedir, que eu sei que é muito difícil, às vezes, eu tenho passado por isso na minha vida, às vezes, porque a gente tem que fazer escolhas que são muito difíceis, às vezes os caminhos são mais tempestuosos, mais longos. Eu tenho meus objetivos, meus ideais, e sei que eles vão
percorrer por um caminho muito mais difícil, mas quando eu atingir eles, eu vou olhar para trás e eu vou dizer: eu fiz o que era certo, eu fiz o que eu deveria fazer, eu não prejudiquei ninguém. Eu sei que são decisões difíceis, são aprovações que a gente tem que passar todos os dias. E hoje vocês estão passando por essa aprovação. Eu escuto toda segunda-feira discursos que nós estamos legislando pelo povo. E agora chegou o momento de provar que não são discursos demagogos. Que nós estamos aqui, sim, para defender não só os servidores públicos, mas todos os trabalhadores e toda a população, porque isso atinge a todos nós. Eu gostaria de agradecer a atenção que me foi dispensada pelo plenário. Continua em discussão. Não havendo quem queira manifestar, vamos colocar em votação. Solicito o senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação da presente matéria. Alexandre de Barro Mendes. Sim. Antero Gomes de Aguiar. Sim. Olha, mas está escrito aqui. Darcy Pires da Silva. Sim. Edei Pacheco da Costa. Sim. Gilson Fazola Figueira. Sim. Jane Cristina Lacerda Pinto. Não. Jorge Custódio Gervásio. Sim. Joseli Anísio Pinto. Sim. José Roberto Reis Figueira. Sim. Por favor, respeite a reunião. Por favor. Pode continuar. Então, mantido o veto faltando um, né? Faltando só o escudo. Então, mantido o veto por 9 votos. Primeira discussão e votação da seguinte matéria: projeto de lei complementar 06, que altera dispositivos da lei complementar 062, de 27 de dezembro, que dispõe sobre as receitas do município, tributárias e outras, sobre as quais lhe compete legislar. A matéria está em discussão. Continua em discussão. Não havendo quem queira manifestar, vamos colocar em votação nominal. Solicito o senhor secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para a votação da presente matéria. Por favor, qual a presente matéria? Projeto de lei complementar 06, 2017. Que diz respeito? Do Código Tributário do município. Pode começar. Solicito. Faça... Eles não interessam mais. Alexandre de Barro Mendes. Sim. Antero Gomes de Aguiar. Presente. Sim. Sim. Darcy Pires da Silva. Sim.
Edeir Pacheco da Costa. Sim. Gilson Fazola Figueira. Sim. Jane Cristina Lacerda Pinto. Sim. Jorge Custódio Gervásio. Sim. Joseli Anísio Pinto. Sim. José Roberto Reis Figueira. Sim. Luiz Carlos não está. Rosângela Alfenas de Andrade. É o do escuro, não veio? Ah, o Jânio voltou, falou sim agora. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Antes de encerrar a sessão, convido os vereadores para a audiência pública, a ocorrer na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, às 15 horas, nessa casa, onde os técnicos da prefeitura, virão aqui em atendimento ao artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que possam demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Comissão de Orçamento do Poder Legislativo. A referida audiência versará sobre o segundo quadrimestre de 2017. Então, agradecendo a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos desta primeira reunião extraordinária do dia, dando início de imediato à segunda reunião extraordinária da noite. Do dia, né? Do dia. Em nome do povo do município de Ubá, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta segunda reunião extraordinária do dia 28 de setembro de 2017. Solicito do senhor secretário que proceda, por gentileza, a chamada nominal dos senhores vereadores. Eu gostaria que repetisse o mesmo quórum. Sugestão minha. Plenário está de acordo? Então, mantido o mesmo quórum de presenças e votação. Muito obrigado. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos desta segunda reunião extraordinária e bom dia a todos.